E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o livro de Números. E ele já começa, assim, de um jeito bem diferente, que pode até parecer meio burocrático, sabe, com um censo. Mas não é um censo qualquer, é um censo gigantesco e super detalhado. Pois é, vamos direto ao ponto. Por que começar uma história tão épica, tão cheia de acontecimentos, com o que parece ser só uma lista de nomes e números? Essa é a grande questão. E a resposta, olha, ela revela muito sobre o plano, a organização e o cuidado de Deus com o seu povo. E a primeira coisa que a gente precisa sacar para entender isso tudo é que esse censo não foi uma ideia de Moisés, tipo uma tarefa administrativa. Nada disso. A ordem veio de cima. Foi um comando direto do próprio Deus. E essa ordem divina foi super específica. O texto diz, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Guarda bem essa parte final, pelo nome. Parece um detalhe, né? Mas é um detalhe que muda completamente o jogo e é a chave para a gente entender o significado mais profundo de tudo isso. Então tá, mas quem exatamente entrava nessa conta? Bom, os critérios eram bem claros. Tinha que ser um homem, com 20 anos para cima, e, o mais importante, que tivesse condição de servir no exército. Isso já dá uma pista enorme para a gente. O propósito era muito prático, era militar. A nação inteira estava sendo organizada para uma longa jornada pelo deserto e, claro, para os desafios que vinham pela frente. Agora, vamos sair da ordem e ir para o resultado. E o que esses números mostram é, sinceramente, de cair o queixo. Dá uma dimensão da escala do que estava acontecendo ali. 603.550. Esse era o número de homens prontos para a guerra. É um número absurdo. É muita gente. Vamos parar um segundo e só pensar na magnitude desse número. Imagina só, mais de 600 mil homens. E isso sem contar as mulheres, as crianças, os idosos, os animais. Era uma nação inteira se movendo pelo deserto. Isso é muito mais que uma estatística. É um testemunho vivo do milagre que foi a saída do Egito. Mostra o poder de Deus que não só libertou essa gente toda, mas sustentou todo mundo no meio do deserto, no meio do nada. Mas como toda a boa história, aqui tem uma virada bem interessante. No meio dessa contagem militar gigantesca, uma tribo inteira foi deixada de fora. E de propósito. E é aqui que a gente vê a grande diferença. Enquanto todas as outras tribos foram contadas para a guerra e acampavam em volta protegendo o perímetro, a tribo de Levi tinha outra missão. Eles foram separados para o serviço sagrado do tabernáculo. Eles ficavam bem no centro, formando uma barreira de proteção ao redor da presença de Deus. A batalha deles era outra, era espiritual. Certo, então já entendemos a escala, a organização militar, a tribo, que era a exceção, mas agora a gente vai mergulhar na parte mais profunda, no significado pessoal por trás de todos esses números. Porque no fim das contas, essa contagem toda era muito mais do que só organizar um exército para a batalha. Tinha uma mensagem muito pessoal sendo enviada ali. E aqui está o ponto central de tudo. Lembra daquele detalhe lá do começo, um a um, pelo nome? É aqui que ele se torna gigante. O censo não era sobre uma massa de gente anônima, era sobre indivíduos. Isso nos mostra que, para Deus, ninguém é só mais um número na multidão. Cada pessoa é conhecida individualmente, chamada pelo seu próprio nome e tem um propósito único. E toda essa ideia nos leva a uma reflexão final, né? As fontes nos lembram que o Senhor ainda hoje conhece quem faz parte do seu exército. Aquele censo lá do passado acaba se tornando uma questão muito pessoal, a de ter o próprio nome contado e reconhecido, não numa lista qualquer, mas no livro da vida.